queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e Comunidade Monte Aprazível. E é um prazer ter você aqui. Você que já acompanha o nosso canal sabe que nós estamos trabalhando sobre o panorama bíblico, um resumo de todos os livros bíblicos. E se por acaso você caiu aqui nesse primeiro vídeo, eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, conhecer os nossos vídeos. Hoje nós estamos na 28ª aula, nós vamos falar do 33º livro da Bíblia, que é o livro do profeta Miqueias. Então, se você tem curiosidade de conhecer qualquer outro livro da Bíblia, antes desse, de Gênesis a Miqueias, já tem um vídeo gravado aqui, você pode assistir, tá bom? E vamos seguir junto aqui, nós vamos até Apocalipse, falando sobre um resumo aí dos livros. Amém? Antes eu quero poder orar, antes da gente começar a nossa aula, feche teus olhos. Pai, nós queremos te louvar por esse dia, nós queremos, Pai, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Elas são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor Pai, porque elas são grandes. Obrigado pelo teu amor, obrigado que podemos acordar num domingo como esse, Senhor Pai, e aprender mais do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque ainda vivemos num país livre, onde podemos falar em canal aberto acerca do Senhor, acerca da tua palavra, acerca do teu amor. Fica conosco, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, então, nós vamos trabalhar sobre o livro do profeta Miqueias, o 33º livro da Bíblia, mas antes eu quero falar que hoje é um dia especial para nós, Nós que somos da Igreja do Nazareno, hoje, dia 13 de outubro de 2024, nós comemoramos 116 anos da nossa denominação. Esse canal não é um canal para poder idolatrar qualquer tipo de denominação, pelo contrário, esse canal aqui, nós estamos aqui para falar e aprender acerca da Bíblia, da Palavra de Deus, acerca do Senhor. Porém, nós que somos da Igreja do Nazareno, inclusive várias das pessoas que nos seguem, a maioria das pessoas que nos acompanha aqui é da Igreja do Nazareno, ou da Comunidade Leste, ou da Comunidade Monte Aprazível, Então é muito legal, é muito interessante você saber a história da sua igreja, saber que você não está congregando aí numa igreja. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui, eu quero gastar uns 5 minutos falando desse dia, tá? Então, dia 13 de outubro de 1908, lá em Pilot Point, no estado do Texas, nos Estados Unidos, nasceu a Igreja do Nazareno há 116 anos atrás. E nós somos orgulhosos por fazer parte dessa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que você não vai encontrar escândalo. É uma igreja que a forma de governo é uma forma muito transparente, porque é a forma de governo representativa, ou seja, não existe uma pessoa que manda na igreja, nem inclusive dentro das comunidades. A forma de governo representativo, quem tem voz é a própria igreja, através de votos, de votação, através da sua junta, a quais cada comunidade escolhe, os membros votam na sua junta. Então é uma forma bem justa de governo, Nós nos orgulhamos por ser uma igreja assim. Inclusive, existe uma época, queridos, os mais antigos aqui vai lembrar disso, que você falava assim, você ia evangelizar, você entregava um panfleto de evangelismo, e você não queria falar de qual igreja você era. Então você falava assim para a pessoa, olha, procure uma igreja mais próxima da sua casa, Você evangelizava a pessoa e falava, procure uma igreja mais próxima da sua casa para você ir, para você ouvir uma palavra, para você encontrar o Senhor. Hoje em dia nós não podemos fazer isso, querido, porque nós não sabemos qual é a igreja que tem perto da casa dessa pessoa. Porque hoje o evangelho está tão barato, ele está tão banalizado, o evangelho está tão distorcido, que algumas igrejas, ou várias igrejas, pregam um evangelho totalmente diferente daquilo que a palavra diz. Então hoje sim nós precisamos nos orgulhar e falar, nós fazemos parte de uma igreja que está há mais de 100 anos, há 116 anos ela já existe, então não vai encontrar um escândalo. Nós estamos em mais de 180 países,
Hoje nós somos mais de 29 mil igrejas espalhadas por todo o país. Hoje nós somos mais de 2 milhões de membros em todo o país e você faz parte disso, tá? Então hoje, 13 de outubro, nós estamos comemorando 116 anos da nossa igreja. Qual que é a missão, né? A visão e a missão da Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno tem como objetivo a propagação da santidade cristã e o avanço do reino de Deus. A missão da igreja é fazer discípulos à semelhança de Cristo e espalhar a mensagem de santidade bíblica por todas as nações. Olha só outra coisa interessante da nossa igreja. Por que eu estou falando tudo isso aqui nesse canal? Porque se você está numa escola bíblica, você tem sede pelo conhecimento, né? E nada mais legal, mais interessante do que aprender, ter o conhecimento sobre a igreja a qual você faz parte. Então por isso que nós estamos falando aqui. Então olha só que interessante da Igreja do Nazareno. Algumas igrejas que talvez você conheça, ela nasceu fruto de uma divisão. Então existiu uma denominação, determinada pessoa não concorda com algumas visões daquela denominação e ela divide a igreja, ela sai, ela reparte, ela parte no meio da igreja e forma uma outra denominação, como algumas que você conhece. A Igreja do Nazareno não, ela não foi formada por uma divisão, ela foi formada por uma junção de grupos de santidade, né? Por uma multiplicação. Então existiam grupos de santidade, né? Lá no Texas, que se juntaram e fundaram a Igreja do Nazareno. Então a nossa principal bandeira é a santidade. Nós temos, inclusive, alguns artigos de fé, entre eles nós cremos num Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, cremos no Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo, cremos no pecado original e o pecado pessoal, cremos na expiação, na graça preveniente, no arrependimento, enfim, são 16 artigos de fé da Igreja do Nazareno. Se você tem vontade de conhecer quais são esses 16 artigos de fé, me chama no WhatsApp aí, no particular, você que me conhece, eu vou te mandar quais são esses 16 artigos de fé. Eu vou te mandar inclusive um vídeo, nós temos um vídeo, uma aula de escola bíblica, a qual o pastor Ivair ensina sobre esses 16 artigos de fé da Igreja do Nazareno. Você que quer conhecer mais acerca dessa denominação, que tem aí uma história de clareza, né? Uma história bonita da pregação do Evangelho, pregando santidade, pode me procurar que eu vou poder te falar mais. E no Brasil nós estamos há mais de 60 anos também, tá bom? Mas você agora já sabe que hoje, domingo, nós estamos comemorando 116 anos da Igreja do Nazareno. Vamos para a nossa aula, então, do profeta Miqueias, né? O livro do profeta Miqueias, o 33º livro da Bíblia, aula de número 28. Vamos lá, acompanhe comigo. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela que nós vamos ler alguns versículos hoje. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Bom, Miqueias, então, ele é o 33º livro da Bíblia, né? Um profeta considerado, classificado entre os profetas menores, né? Pela quantidade dos seus escritos, que foram poucos, né? Comparado aos profetas maiores, Isaías, Jeremias. Miqueias tem 7 capítulos, tá? O livro todo é composto por 7 capítulos. E Miqueias nasceu numa cidade chamada de Moresete, que ficava no Reino do Sul, no Reino de Judá. Nós já falamos aqui várias vezes sobre a divisão dos reinos, né? Reino do Norte, Reino do Sul. Então, Miqueias nasceu no Reino do Sul, Reino de Judá, né? Com a sua capital em Jerusalém. E ele nasceu na cidade de Moresete. E ele profetizou aproximadamente nos anos 700 anos antes de Cristo. Tá? Então ele foi aí provavelmente contemporâneo dos profetas Amós, do profeta Isaías, Oséias e do profeta Jonas, tá bom? Viveu na mesma época aí que esses profetas. Vamos lá, no capítulo 1, Miqueias começa aqui, né, profetizando, né, começa falando contra os dois reinos, apesar dele ser do Reino do Sul, ele vai falar contra os dois reinos, vai profetizar para o Reino do Sul e para o Reino do Norte. Então ele vai profetizar para Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul,
e ele vai profetizar para Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Então, no primeiro capítulo, ele começa falando contra essas duas cidades, né? E ele fala contra a postura do povo, né? O povo havia se desviado de Deus, havia se tornado um povo idólatra. Como a maioria dos profetas que nós já falamos aqui, eles vão denunciar a idolatria. Miqueias também vai falar contra a idolatria. Olha só o que ele diz no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 1, se você tem Bíblia, acompanhe comigo. Ele diz assim, ó: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e tudo o que ela ganhou, né, a cidade, tudo que ela ganhou com a impureza será queimado. De todos os seus ídolos eu farei ruína, visto que elas o ajuntou com pagamento por prostituição. Em pagamento por prostituição eles serão transformados. Né? Então olha só o que o profeta está dizendo, ele está repreendendo o povo contra a idolatria, né? Ele está falando que o povo se distanciou do Senhor e começou a adorar deuses, começou a adorar ali em templos pagãos, né? E aí diz que tudo isso será destruído. E ele diz mais, o profeta aqui diz mais, que tudo aquilo que foi construído através do dinheiro arrecadado com a idolatria, com o dinheiro que foi ofertado ali nos templos pagãos, seria destruído. Tudo aquilo que foi ganho com o dinheiro da idolatria, um momento não ia existir mais, né? Então o Senhor diz que fará da cidade de Samaria um monte de ruínas, e que todas as imagens seriam destruídas, e tudo que foi construído com dinheiro ganho com os templos pagãos seriam queimados. Então ele começa já o capítulo 1 fazendo essa denúncia, né? Denunciando da parte do Senhor a idolatria. Essa aqui é a primeira profecia do profeta Miqueias, né? A primeira palavra do profeta Miqueias contra essas duas cidades. Do versículo 10 até o versículo... deixa eu só falar o versículo 8, tá? No versículo 8 ele diz assim: por isso lamento e choro, ando descalço e nu, faço lamentações como chacais e planteio como os avestruzes, porque as feridas de Samaria são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então observa que o profeta ele se lamenta por aquilo que está acontecendo no povo dele, na cidade dele e também na cidade de Samaria, né, no Reino do Norte. Então ele começa aqui se lamentando pelo povo, tá? Do versículo 10 até o versículo 15, no capítulo 1 ainda, ele faz uma relação das cidades que seriam destruídas, né? Então se você ler aí, ele começa a dizer assim, ó, no versículo 10, não anunciem isso em Gade, nem chorem, rolem no pó em Bet-Leafra. Moradores de Safir, sigam para o exílio. E aí ele começa a dizer o nome de várias cidades, que seriam as cidades que estavam recebendo essa palavra contra, que seriam destruídas. Tá bom? Algumas cidades que você vai ler aqui, alguns estudiosos não conseguem ao certo identificar qual cidade é nos dias de hoje, porque os nomes são muito antigos, né? Os nomes, alguns deles, algumas regiões mudaram, os nomes das cidades mudaram. Então, alguns nomes aqui são desconhecidos, mas entende-se que era a cidade daquela região, cidades daquela época, tá bom? Bom, no capítulo 2, então, ele profetiza contra os poderosos, contra os gananciosos, contra a injustiça moral, assim como Amós. Lembra que nós falamos do profeta Amós, já estudamos aqui, que ele foi o profeta que profetizou contra a injustiça social. Aqui Miqueias também dá uma pincelada nisso. Aqui Miqueias também vai contra essa posição dos poderosos, dos gananciosos, que cobravam juros absurdos dos mais pobres, que tomavam as propriedades dos mais pobres. Olha só o que ele diz, ó. Capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam iniquidade e planejam mal. Ele está dizendo assim, ó, ai daqueles que acordam de manhã
e ainda na sua cama, no seu leito, planejam o mal. Ai daqueles que acordam já tramando aquilo que vão fazer. Ao amanhecer eles os praticam, porque tem poder tanto para isso. Então ele está dizendo, olha, aqueles poderosos que têm poder para fazer o mal. Ai daqueles, versículo 2, cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casa e as tomam, assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Então ele está dizendo, ai daqueles que são os poderosos, que tomam as coisas dos mais pobres, ai daqueles que de uma forma ou de outra se apoderam das casas e de suas heranças. Ele está denunciando o povo, os mais ricos, que cobravam juros altos, e aí através dessa cobrança ele ia lá e tomava o patrimônio dos mais pobres, né? Então, por conta também dessa palavra de Miqueias, ele é conhecido também como o profeta defensor dos oprimidos, tá? Ele também fica conhecido como isso na Bíblia, por conta dessa palavra contra os gananciosos, os opressores dos mais pobres, tá bom? Então aqui começa o capítulo 2, beleza? O povo pede, num determinado momento aqui no capítulo 2, o povo pede para ele parar de profetizar. Olha só o que diz o versículo 6, né? Os outros falam, ó, para de profetizar sua desgraça. Diz assim, ó, versículo 6 do capítulo 2. Eles dizem, não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? Então as pessoas começam a falar, olha, você só está profetizando coisa ruim. Pare com isso. Pare de falar coisa ruim. Sendo que ele falava, queridos, a parte de Deus. Ele era um profeta de Deus. Agora, olha só, a partir do versículo 7, a resposta do povo. Olha, de fato, a resposta de Deus, né? Através da boca de Miqueias. De fato, as minhas palavras fazem o bem aos que andam retamente. Mas há pouco o meu povo se levantou contra um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguro, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo. Dos filhinhos dela você tiram a minha glória para sempre. Levante-se e vão embora, porque este não é um lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira do tipo, eu profetizarei a respeito de vinho e de bebida forte, esse tal será profeta do povo. Olha só o que ele está dizendo. Olha, se levantar no meio de vocês algum profeta falando coisa boa, aí vocês vão dizer que esse sim é profeta. Se ele começar a profetizar a respeito de vinho, esse profeta terá então lugar no meio do povo, porque vocês só querem ouvir coisas boas. Algo parecido daquilo que nós vivemos hoje, né, querido? Nós vivemos numa época, vivemos num tempo onde as pessoas querem ouvir coisas que agradam os seus ouvidos. As pessoas querem ouvir coisas que lhe dão prazer, que colocam o seu ego para cima. As pessoas querem ser motivadas e não querem ouvir a verdadeira mensagem do Senhor, a palavra de arrependimento, a palavra que nos aponta aquilo onde temos errado. Quer ver uma igreja lotada? Comece a falar sobre palavras de bênçãos. A igreja lota, né? Para ter uma igreja lotada é só começar a falar, olha, 7 semanas de tal situação, o Senhor vai te prosperar, e é fato, nós temos várias promessas da parte do Senhor, o Senhor tem plenitude para a nossa vida, nós devemos viver uma vida abençoada nos relacionamentos, nas finanças, no casamento, nas nossas descendências, onde colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar deve ser abençoado. Sim, mas o Senhor também nos mostra, através da sua palavra, onde estamos errando. O Senhor também usa os seus profetas, os seus pastores, os pregadores, para nos alertar.
Mas muitos não querem ouvir isso, e naquela época já era assim, né? A ponto de Miqueias dizer, olha, se levantar alguém falso e mentiroso no meio de vocês, aí vocês vão dizer que esse presta, que esse é profeta de verdade, né? É sempre assim. Bom, então é isso que ele fala no capítulo 2, né? Então no capítulo 3, ele denuncia o pecado das autoridades e dos governantes daquela época, né? O capítulo 3, ele se foca nisso, ele vai profetizar contra e falar, olha só, vocês são injustos e desonestos, cheios de corrupção. Ele fala contra os profetas, alguns dos profetas, falsos profetas, ele fala contra os sacerdotes. Olha só o capítulo 3, ele diz assim, ó, começa o versículo 1. Eu disse, escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Quando ele está falando de Jacó, ele está falando da descendência de Jacó, o povo de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do seu povo e a carne de cima dos ossos. Vocês comem a carne do povo e eles lhe arrancam a pele, quebram os ossos e repartem em pedaços e vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Aqui ele está usando uma figura de linguagem para dizer assim, olha, vocês têm abusado do povo, vocês têm sido pesado para o povo, né, com os impostos altíssimos, vocês têm tirado proveito. No versículo 4 ele diz assim, um dia eles hão de invocar ao Senhor, mas eles não os ouvirá, ele não os ouvirá. Um dia eles hão de invocar, ele está dizendo dos governantes, vocês vão invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Olha só o que diz o versículo 9. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. O mesmo início aqui, né? Vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto. Os que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão sentenças por dinheiro, por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Ou seja, o que ele está denunciando, a corrupção daqueles governantes. Olha, vocês dão sentença, pagos por dinheiro porque são corruptos. Vocês, profetas, profetizam e ainda se apoiam no nome do Senhor por dinheiro. As pessoas te pagam e vocês falam aquilo que lhe agrada aos ouvidos. As pessoas ofertam e vocês falam aquilo que elas querem ouvir. E aí ele vai dizer também contra os sacerdotes que ensinam por interesse. Olha, vocês só ensinam por interesse. Então essa é a mensagem do capítulo 3 aqui de Miqueias. E todo o capítulo 3 carrega essa mensagem contra as autoridades. Bom, no capítulo 4 a coisa muda. Ao contrário do capítulo 3, que traz uma mensagem de destruição, né, e de mal contra aquelas autoridades, contra o povo que estava fazendo errado. No capítulo 4, o Senhor traz uma mensagem de esperança e bênção para o seu povo, para aqueles que são fiéis. Ele chega a dizer aqui bastante essa palavra, remanescentes, né? Aqueles que sobraram, aqueles que ainda praticam a justiça, aqueles que ainda fazem as coisas que são agradáveis aos olhos do Senhor, né? Então no versículo 4 ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido, no alto dos montes se elevará sobre as colinas, e para eles afluirá o povo. Muitas nações virão e dirão, venha, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então olha só, ao contrário
dos versículos, né, dos 12 versículos do capítulo 3, aqui o Senhor nos traz 13 versículos no capítulo 4 de bênçãos, né? Aqui ele fala que o povo vai se arrepender, que o povo vai se voltar para ele, e aí então ele vai transformar aquilo que era maldição em bênção, tá? Esse aqui é o resumo do capítulo 4, nós estamos partindo para o final da aula. No capítulo 5, eu acho lindo o começo do capítulo, versículo 1 aqui em diante, versículo 2 em diante, porque ele vai fazer uma profecia acerca de Jesus, acerca do Messias, né? Miqueias aqui vai falar acerca do nosso Salvador. Olha só o que ele diz. E você, versículo 2 do capítulo 5. E você, Belém Efrata, está falando da cidade de Belém, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De você sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está dizendo, olha, o Salvador virá de Belém. Portanto, o Senhor os entregará ao tempo em que há que está em dores, tiver dando à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Olha só o versículo 4, que lindo. E ele se manterá firme e apacentará o povo. Ele está falando do verdadeiro rei, do nosso rei Jesus. Apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e eles habitarão seguro, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Olha que lindo! Falando de Jesus, né, que ele seria conhecido não só agora em Israel, não só em Samaria, não só em Jerusalém, mas em todos os confins da terra, né? Em todos os lugares da terra, que ele chega a dizer, ele será engrandecido até os confins da terra, ou seja, o Senhor Jesus seria conhecido em todas as nações, e é o que nós vivemos hoje, né? E aí ele termina dizendo assim, e ele será a nossa paz, um rei de justiça, o nosso rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Esse é o capítulo 5. No capítulo 6, ele deixa claro que prefere a obediência no lugar de sacrifício, né? É o resumo em si do capítulo 6, no versículo 7, diz assim: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? É uma pergunta. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Outra pergunta. Ele já mostrou a vocês o que é bom e o que o Senhor pede de vocês: que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então ele está dizendo assim, olha, por acaso o Senhor prefere que vocês sacrifiquem os vossos primogênitos por conta, né, o primogênito do seu animal, por conta do pecado da vossa alma? Você acha mesmo que o Senhor prefere o sacrifício de milhares de carneiros do que a sua obediência? E aí ele vai dizer, né, no versículo 8, ele já mostrou a vocês o que o Senhor pede, é que vocês pratiquem a justiça, que amem a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Aqui o Senhor mais uma vez deixando claro que ele prefere muito mais a obediência do que o sacrifício. Que ele quer de nós que andemos de forma reta, de forma justa. É isso que o Senhor pede de nós. Amém? No capítulo 7, último capítulo, para a gente finalizar o livro de Miqueias, ele se lamenta de novo pelo pecado do povo. Depois disso, o profeta coloca a sua confiança em Deus. O povo confessa o seu pecado. Então o profeta diz que a cidade será restaurada. Né? No capítulo 7 ele diz tudo isso. Você pode ler depois no versículo 8 em diante. Mas eu quero ler o finalzinho do versículo 18 até o versículo 20, que é a oração que Miqueias faz, para a gente finalizar aqui esse livro de Miqueias. Diz assim:
Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão dos remanescentes da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. Mostrará a Jacó, mostrará a descendência de Jacó, a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Olha só que lindo. Ele termina, o seu livro dizendo: Senhor, quem é como o Senhor? Porque o Senhor é rico em misericórdia, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é aquele que perdoa a iniquidade, esquece da transgressão, é aquele que lança no mar das profundezas os nossos pecados, e é aquele que vai mostrar para nós, descendentes do Senhor, descendentes de Jacó, descendentes de Abraão, nós que somos filhos de Deus, nós nos dias de hoje, o Senhor mostrará para nós tudo aquilo, todas as promessas que tu juraste aos nossos pais. Olha só. Então, o resumo total do livro de Miqueias é que ele começa com uma profecia, começa com uma palavra contra o povo, que o povo estava idólatra. Depois ele vai para as autoridades, que as autoridades estavam sendo injustas. E aí ele termina o capítulo dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. O Senhor não é aquele que a sua ira dura para sempre. Pelo contrário, o Senhor repreende o povo para que haja arrependimento, para que haja correção, mas depois ele traz uma palavra de paz e de bênçãos para nós. Olha que lindo! Mais um texto, mais um profeta, mais um livro que fala sobre, que exalta sobremaneira a misericórdia e a bondade do nosso Deus. Mesmo com palavras duras, mesmo com a repreensão do povo, ele termina depois dizendo: olha, o Senhor é bom e a sua ira não dura para sempre. Amém? Esse foi o livro do profeta Miqueias. Na próxima aula nós vamos estudar mais um livro do profeta, dos profetas menores. Você não pode perder a próxima aula. Se você gostou da aula, compartilha com alguém, deixe o seu comentário. Se você gostou também de saber sobre um pouco da história, de forma bem resumida, da história da Igreja de Nazareno, se você quer conhecer mais, chame eu no WhatsApp ou deixa aqui nos comentários que eu vou mandar para você um pouco mais da história da Igreja de Nazareno. Eu vou te mandar um vídeo do pastor Ivair falando sobre os 16 artigos de fé. Tá bom? Não deixe de deixar o seu comentário, compartilha, curte, que isso nos ajuda bastante. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa aula. Obrigado por nos ensinar. Obrigado porque mais uma vez nós vemos a tua misericórdia de forma escancarada, Senhor Pai, na tua palavra, no livro do profeta Miqueias. A tua misericórdia, a tua bondade, Senhor Pai, muito clara. Nós podemos ver que o Senhor quer que andemos de forma correta, que o Senhor quer que andemos de forma justa, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor exerce ela sobre nós. É por isso que estamos aqui. É por isso que ainda estamos vivos. É por isso que ainda podemos levantar as nossas mãos num dia como hoje e dizer muito obrigado, porque o Senhor tem mostrado, tem derramado sobre nós a tua misericórdia. Pai, outrora nós andávamos no erro, no lamaçal do pecado, e foi a tua misericórdia que nos alcançou. Foi a tua bondade que nos mudou, que nos tirou, Senhor Pai, do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado por isso, pelo teu amor. Pai, nos dê um domingo abençoado, que nós possamos viver a tua paz no dia de hoje, que nós possamos ter a tua paz em cada dia dessa semana, que mais à noite nós possamos nos ajuntar lá na comunidade leste, lá na comunidade Monte Aprazível, para mais uma vez cultuar ao Senhor, render graças ao teu nome, cantar louvores ao Senhor e ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, Deus abençoe a sua semana e até a próxima aula.